Glória a Deus. Por gentileza, abra aí a sua Bíblia. Livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo é o 4. Nós vamos ler dos versos 24 a 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, dos versos 24 a 31. Hoje compartilhamos sobre as três mãos e fechamos com a mão de Deus, né? E vimos pela palavra do Senhor que a mão do Senhor, a mão de Deus, ela nos providencia, nos leva a experimentar a abundância de delícias. É uma mão que nos fornece abençoadamente as suas delícias. Então agora nós vamos ler Atos capítulo 4, versos 24 a 31, como vivenciar, como estar o tempo todo usufruindo dessas delícias. É isso que nós vamos compartilhar agora sobre vivendo na mão do Senhor. Posso ler? Atos 4, versos 24 a 31, diz a palavra: E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungistes, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se haveria de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Amém. Podem tomar assento, por gentileza. Primeiro eu quero destacar aqui que viver usufruindo da boa e maravilhosa mão de Deus, ela vai nos levar a desempenhar com eficiência, com muita eficácia, ou seja, bons resultados mesmo, o propósito divino. E aí, entenda você que, quando eu falo aqui, viver na mão de Deus para fazer acontecer os resultados divinos, quer dizer em resultado de pessoas discipuladas para Deus. Às vezes nós ficamos preocupados com o quantitativo. Quantos estarão servindo ao Senhor? Quanta membresia a igreja vai ter? Quantas pessoas estarão reunidas no meu Javite, ou seja, na minha célula? Meu irmão e minha irmã, é lógico que quanto mais, melhor. Mas quanto mais, melhor, e aí eu quero colocar a expressão mais, vírgula, melhor, o melhor é qualidade. O melhor é qualidade. Repita comigo, o melhor é qualidade. Tem muitos que preocupam-se tanto com a quantidade sem a essência e a qualidade. E aí, Deus só aceita a boa qualidade, não é? Ele só aceita aquilo que é bem feito. E aí eu quero destacar aqui como primeiro ponto para que nós venhamos a refletir nessa palavra, vivendo na mão de Deus, porque a vida na mão de Deus, a vida sob a mão de Deus, é a vida do propósito divino. O verso de número 28, que nós
acabamos de ler aqui de Atos, o capítulo 4, destaca a palavra de Deus aqui, que o que realmente importa para o Senhor é que a sua vontade, o seu propósito seja executado. Eu quero ler aqui na versão revista e corrigida no Brasil, que diz assim, olha: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. Verso 4, tá? E chegou o número dessas pessoas no número de quase 5.000. Agora, que 5.000 são estes? 5.000 pessoas que se deram ao Senhor, que se entregaram a Deus. Eu acabei de ler Atos 4:4 e agora vou ler o 28. Olha o que diz a palavra: para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se haveria ou que se havia de fazer, conforme a tradução. Veja bem, a mão do Senhor e o seu conselho já determinou o que nós temos que fazer. Já está determinado. Agora, o que retrata o viver sob a poderosa, a graciosa, como nós compartilhamos nessa manhã, deliciosa mão de Deus com seus bens e as suas maravilhas a nosso respeito, é se nós vamos encaminharmos-nos alinhados a esse propósito. Estamos alinhados ao propósito divino? E aí, antes de responder a pergunta, vem uma outra para que você possa pensar melhor. Você sabe realmente qual é o propósito divino? Sabe realmente o que Deus quer? Você conhece mesmo o plano de Deus? As Escrituras dizem que, olha, o grande propósito do Senhor Deus é que todo ser humano se arrependa e que venha a vivenciar a plena verdade, ou que venha a conhecer a verdade plena, absoluta. E para que isso possa acontecer, a verdade tem que ser compartilhada. E aí eu quero que você abra, por gentileza, sua Bíblia em João capítulo 14, verso 6, e nós vamos ver quem é a verdade. O propósito de Deus é que todo ser humano se arrependa. Mas quem é a verdade que pode mudar? João 14, 6. Você sabe isso, né? Disse Jesus: eu sou o quê? E conhecer a Jesus. Então, para que todo homem se arrependa, tem uma outra tradução que diz que todos se salvem, é preciso que Jesus seja conhecido. E Paulo, quando falou a Timóteo, não é, experimentando e discipulando a Timóteo sobre a questão de levar a palavra para que todo se arrependa. Às vezes eu não citei o texto, você queria saber onde está, né, para que todo homem se arrependa e venha a conhecer a verdade. Está em 1 Timóteo capítulo 2, verso 4. Não é a palavra de Deus que mostra o propósito de Deus nesse sentido. Jesus precisa ser apregoado. Agora, como é que verdadeiramente Jesus vai ser conhecido? Ele só pode ser conhecido por meio da minha vida, da sua vida. Uma vida de testemunho mesmo. Atos capítulo 1, versículo 8, a palavra do Senhor fala que nós recebemos do Espírito Santo o poder para testemunhar. E vocês serão então testemunhas lá. Lucas escreve: na Judéia, Samaria, confins da terra, em todo lugar. Agora, quando o Espírito Santo chega em nós e nós nos tomamos testemunhas, a palavra testemunha quer dizer aquele que produz o conhecimento da realidade, fato real, apresenta a realidade tal qual ela é,
no direito é dito como o produtor da verdade real. Engraçado que é verdade real, né? Porque tem tanta verdade, né, mascarada, agora tem a verdade relativa. Nós estamos falando da verdade absoluta, Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, a vida sob a mão de Deus, com esse viés de viver mesmo o propósito divino, queridos, é uma decisão inequívoca que só você pode tomar, ninguém pode te obrigar, e nem o próprio Deus obriga, Ele nos oportuniza. Repita comigo assim: a salvação é uma oportunidade. O grande mensageiro chamado príncipe dos pregadores, ele dizia que a pregação é um privilégio de oportunizar a vida a quem está na morte. É um milagre, não é? E o Moody, que foi um dos pregadores maior ganhador de almas da história, ele orava o Senhor todos os dias, sendo: Senhor, me dá uma pessoa para ganhar hoje, porque senão eu morro. É melhor eu ter uma pessoa para conseguir ganhar hoje, do que continuar vivendo sem salvar ninguém. Porque para ele era uma grande perda de tempo não apresentar testemunhalmente a oportunidade da vida eterna para uma pessoa, se um dia passasse sem que ele pudesse efetuá-la. O propósito de Deus, queridos, precisa ser prioridade na nossa vida, as pessoas conhecerem o Senhor por meio de nós. Qualquer outro propósito que venhamos a colocar no lugar, toma a essência do viver sob a mão de Deus. E aí que temos que cuidar, porque podemos colocar à frente a carreira, podemos vir a colocar na frente nossos alvos pessoais, nossos planos, e evadirmos-nos da mão do Senhor. Quando eu falo evadir, é porque você sai da proteção da poderosa mão de Deus, decide fazer isso. E como eu citei hoje pela manhã, que triste é isso, porque Jesus mesmo falando a respeito disso, quando ele oportunizou a uma cidade toda, uma nação, e ele faz menção a essa nação por Jerusalém, do alto do monte, ele olha para Jerusalém antes da sua entrada triunfal, e ele exclama com dor na sua alma: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis ajuntá-la, como uma galinha junta seus pintainhos, seus pintinhos debaixo das asas, e você não quis. Mas olha que tristeza, o lamento de Jesus. Só que depois desse lamento, o pior é o que ele declara: desde agora, olha Jesus falando, desde agora, você não mais me verá, enquanto não clamar, bendito é aquele que vem no nome do Senhor. E por isso mesmo será amaldiçoada. Meu Deus. Quando nós saímos da mão de Deus, queridos, ou debaixo da proteção de Deus, deixamos de sermos servidos em suas delícias, nós estamos por nossa conta. E a pior decisão da vida do ser humano é decidir tomar conta de si. Quando decidimos tomar conta de nós mesmos, todas as responsabilidades dos nossos passos, dos destinos que passamos a traçar com as nossas decisões, irão recair sobre nós. A melhor decisão é retirar isso da sua mão, porque nossa mão é limitada, não é capacitada, não tem nenhuma das condições para nos levar a nenhum lugar seguro. Todas as vezes que tomamos nossas próprias decisões sem ouvir a Deus, sem nos colocar debaixo de sua poderosa mão, sem deixar com que Ele dirija os nossos passos, a expressão é aquela mesma: vamos dar com os burros na água. E tem muita gente brincando de servir a Deus, brincando de igreja, brincando
de ser servo de Deus. Uma vez eu estava ouvindo uma mensagem e alguém estava pregando um tema semelhante ao que eu estou compartilhando hoje, e ele contou lá a anedotazinha do feijãozinho na pia. Quem já ouviu a historinha do feijãozinho na pia? Então você vai lembrar agora. Olha para mim aqui. A gente vai lavando muitas vasilhas, misericórdia de lavar vasilha, né? A coisa que eu mais detesto na vida é lavar vasilha. Mas lá em casa é uma bênção, porque a Thalita deixa sobrar, a obrigação dela, mas ela deixa sobrar as vasilhas para mim, né? Hoje mesmo estava lavando vasilha, acredita um negócio desse, irmão? No domingo, antes de pregar, lavando vasilha, e aí me veio lembrança do feijãozinho na pia, e aí eu falei, vou ter que contar, afinal de contas, tem muita gente querendo saber o feijãozinho na pia, e tem ou não tem? Tem, gente? Essa mensagem é poderosa para a sua vida. E quando a gente vai lavando vasilha lá, né, eu assim, sou um lavador de vasilha meio organizado. Eu primeiro lavo os copos, depois as xícaras, eu tenho que ser na sequência. Mas depois vai nos pratos, e fica por último os talheres, tudo no fundo da pia. E aí, né, de vez em quando eu jogo um detergente lá dentro, né, que a Thalita fica lavando vasilha assim. Falei, minha filha, tem aí mais sabão do que tudo, né? Porque a gente joga um sabão lá, e vão caindo as coisas que você vai deixando ali, sabe o que acontece? Eu tenho uma peneirinha, vocês têm esse cuidado na pia de vocês, de colocar uma peneirinha, para não, né? Só que a peneirinha faz com que a água, e normalmente, às vezes, sobra um feijãozinho ali, hein? E quando a água vai descendo, o feijãozinho vai indo, ele vai indo, a água desce, ele... Tem gente que quer fazer igual o feijãozinho na pia, né? À medida que a água vai indo ali, ele vai indo até lá, não vou descer agora não. E vai de novo, na hora que a água enche, achando que pode brincar no reino de Deus como um feijãozinho que roda no redemoinho da pia. Só que tem uma hora que a gente faz, né? Vai lá e tira a peneirinha. Sabe o que acontece? O bichinho entra pelo cano. Tem gente entrando pelo cano porque fica brincando como um feijãozinho no redemoinho da pia. O entrar pelo cano, queridos, é quando não tem mais saída. Sabe aonde vai parar quem entra pelo cano da pia? Você já foi lá na caixa de gordura quando entope? Que maravilha! Hein, Zé Afonso, já limpou a caixa de gordura? Sempre sobra para nós, né, irmão? Quem tem casa, sobra para o homem. A gente que mora em condomínio, né? Glória a Deus, que vai lá aquele caminhão lá, né? Fede o condomínio inteiro, mas tira aquilo por lá mesmo. Eu sei que na casa onde eu morava, a gente tinha uma daquela sacolinha assim, que já fica dentro do negócio, né? Você tira aquilo, mas quando aquilo sai, molha você todo, então você tem que estar todo aparamentado para ficar fedorento no dia. Gente, quem entra pelo cano vai parar no esgoto. Não brinca, não brinca. Hoje, pela manhã, quando estávamos compartilhando aqui sobre as 3 mãos, a mão de Deus, a mão dos perseguidores, a mão do inimigo, eu falei exatamente sobre essa questão da mão do inimigo. A mão do inimigo está sempre querendo nos empurrar para roubar, matar e destruir. Aquilo que parece ser interessante em algum momento, e o Salomão, sábio, sendo usado por Deus com uma palavra maravilhosa, no livro dos Provérbios ele diz, há caminhos que ao homem parecem ser bom, mas o seu final é morte. Enquanto estamos na água ali, da pia no divertimento, vai lá na boca do cano e volta, que beleza. É como você está no parque de diversões, naquele brinquedo do mexicano. Quem já teve coragem de subir naquele troço? Tem uma correntinha que segura a cadeira assim, leva você lá longe. Ele já teve, eu não. Irmãos, eu nunca subi num troço daquele. Eu olhava aquele negócio do parque de diversão e falo, o quê? Se esse troço soltar aí, irmão, eu vou voar
e eu não tenho asa. Vou pousar como? Um dia desse estava na televisão passando uma reportagem de 2 menininhas que voaram longe com um mexicano daquele. Foi parar na UTI. Uma sofreu um acidente leve lá, mas a outra foi parar na UTI, quase morreu. De 11 anos, as meninas. Para que eu vou naquele chapéu mexicano, irmão? Nem mexicano eu sou. Então, o Filho de Deus, que sabe, visualiza o perigo antecipado, se você vai pisar no laço do inimigo, para quê? Por que você vai colocar o pé aonde Deus não mandou você pisar? Não é? O caminho que nós temos que pisar é estreito, não é? Ele é difícil para trilhar, mas é seguro. Repita comigo, o caminho estreito. É estreito, mas é seguro. Agora, queridos, o caminho largo, ele é espaçoso, mas não tem segurança nenhuma. Então, ao decidirmos-nos por dirigir a nossa própria vida, nós vamos contra o molde de Deus. E aí, nos tornamos inimigos do Senhor. E ai daquele que se torna inimigo de Deus. Hoje pela manhã também compartilhei isso aqui, quero novamente chamar a atenção para esse detalhe. Nós não podemos de forma alguma sermos inimigos de Deus. Não é? Deus nunca será seu inimigo, mas você pode se tornar o inimigo dele quando ama o mundo. 1 João capítulo 2, versículo 15, o apóstolo João nos traz uma advertência da seguinte forma: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, pois se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas o pior é que quando nós tomamos essa decisão, é que nós nos tornamos inimigos de Deus. O apóstolo Pedro fala sobre isso, que nós precisamos decidir ao contrário. Nós precisamos decidir estar com o Senhor e resistir firmemente na fé, resistir às astutas ciladas do diabo contra você, e ele vai fugir da sua vida. Mas, se decidirmos por nós mesmos vivermos, olha o que fala Tiago capítulo 4, verso 4, uma palavra duríssima: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se, ou seja, ele decide ser inimigo de Deus. E, queridos, o diabo já é difícil como inimigo. Agora imagina você ter aquele que destrona, aquele que é senhor do diabo. Misericórdia, não é? Não temos chance. Então o que nós precisamos é decidir estar sob a mão de Deus e viver conforme seu propósito divino. Segundo que eu quero destacar aqui, viver uma vida sob a mão de Deus e na mão de Deus é uma vida de ousadia e intrepidez em anunciar as Escrituras. No verso 29 de Atos capítulo 4, olha o que a palavra de Deus diz: agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede a teus servos. Olha que oração poderosa dos discípulos de Jesus quando estavam sendo ameaçados para não pregar naquele nome. Eles foram açoitados, foram presos, olha, não podem pregar neste nome, senão vocês vão morrer também. Eles oraram, Senhor, que nós venhamos a ser ousados para falar, para pregoar a Tua palavra. Não venha sobre nós medo de ameaça alguma. Nós não iremos cair da nossa determinação em sermos anunciadores da palavra. Nos ajuda. Quando eu estava preparando essa palavra, eu falei: Senhor, eu preciso orar constantemente dessa forma. Não me deixa perder as oportunidades. Não me deixem de forma alguma deixar passar nenhuma delas. Irmãos, olha, as oportunidades para sermos anunciadores da verdade, elas se dão em nosso ambiente de trabalho, elas se dão em nosso ambiente escolar ou universitário, nas nossas relações de amizade, relação com a família, onde estivermos. Onde estamos, o Senhor nos dá uma chance para compartilhar. Agora,
aquele momento de decisão. Ou nós vamos ser anunciadores ousados, ou vamos nos acovardar e deixar de compartilhar Jesus. E sabe, no momento que alguém, é possível que aquela pessoa que estava próximo a você, precisava muito, estava muito necessitado, Deus colocou do seu lado, para que você viesse ser uma rocha dele, uma escapada dele, ou seja, uma brecha de oportunidade para a salvação. Mas você não fez, né? E quiçá, se aquela poderia ser a última oportunidade da pessoa, misericórdia. E o pior de tudo, é ainda você ficar sabendo que tinha oportunidade, e aí a pessoa se foi e você não fez. Já pensou um negócio desse? Misericórdia. Então, nós não podemos perder as oportunidades, temos que ser ousados. E a ousadia só acontece com a presença do Espírito Santo. Levante sua mão, repita comigo. Espírito Santo, me ajuda na ousadia de apregoar a tua palavra. Os discípulos oraram aqui, o Espírito Santo, Senhor, nos deu ousadia. E olha o que aconteceu depois dessa oração deles. Moveu o lugar onde estavam, balançou, houve como que um terremoto, todos eles foram cheios do Espírito Santo. Eu tive a oportunidade de estar neste lugar, chamado cenáculo, onde eles estavam orando lá em Jerusalém. É um pouquinho menor do que este templo aqui. Estavam lá naquele dia da festa do Pentecostes, cerca de 120 pessoas. Não é como um ambiente como esse nosso. E a palavra que foi ministrada no dia lá, tinha gente de várias partes do mundo. Tinha muita gente, muito mais do que 120 lá no cenáculo, quando eu estava lá. Mas muita gente mesmo. Gente nas escadas. E aí a pessoa que estava ministrando, eu nem sei de que país era, mas estava falando em inglês. E aí ele estava dizendo sobre o tremor do mover do lugar onde estavam quando foram cheios do Espírito Santo. E a mensagem daquela pessoa acho que era um pastor de algum país da Europa, e ele estava dizendo o seguinte: olha para as rochas, né? E aí a gente, né, eu entendo um pouquinho a coisa de inglês, tinha gente lá que estava viajando na maionese, mas eu olhei para as rochas, cada pedaço de pedra, irmãos, olha, sinceramente, o tamanho dessa caixa aqui era o que era a construção. Em Jerusalém tudo é construído de pedra. Imagina você, o barulho, ele dizendo, o barulho que fez quando este lugar foi movido. Agora, o que moveu o lugar? O que moveu o lugar? E aí ele falou, a poderosa mão de Deus. Aleluia. A poderosa mão de Deus, quer dizer, é capaz de mover pedras, movimentar a história a nosso favor, quando nós estamos nele. Cheios do Espírito Santo, não tem nada que segura, não tem nada que pode nos parar. Agora, vai de tudo isso, a sua decisão ousada de ouvir a voz de Deus. Não adianta nada ser um pregador ousado aqui, falar da verdade de Deus, ministrar as Escrituras para você, eu orar bastante, preparar a palavra, estudar as Escrituras, se você não decidir em viver ousadamente sob a mão de Deus. Foi aqui a decisão dos discípulos. Senhor, olha a oração deles, mais uma vez. Senhor, olha para as ameaças deles e concede a todos os teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Gente, nós não estamos sendo ameaçados por ninguém para não pregar. Ao contrário, nós estamos numa época boa, onde somos instados a compartilhar a verdade. Mas na época deles já, olha, bem pouco tempo após a partida de Jesus, eles estavam sendo ameaçados de não pregar as Escrituras. Será que nós vamos ter que experimentar uma ameaça dessa, uma perseguição
tão forte como essa para que nós venhamos a tomar uma posição. Misericórdia. Não, vamos aproveitar a oportunidade. Repita comigo, eu preciso aproveitar as oportunidades. Então tem um colega de trabalho, uma colega de trabalho, tem um amigo, tem um vizinho, alguém que precisa, né, que trabalha com você, que está lá no salão de beleza onde você vai, que está no seu ciclo de relacionamento, que você pode compartilhar a verdade de Deus. Estão necessitados, carentes do Senhor. Para finalizar, a vida sob a mão de Deus, ela é uma vida experimentada nos milagres. Em outras palavras, é uma vida de milagres. Os versos 30 e 31 do texto que nós lemos, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versos 30 e 31, diz assim: enquanto estens a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E continuaram, né? E aí, quando eles oraram, moveu-se aquele lugar, e todos que estavam reunidos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eu quero destacar aqui algumas coisas que são marcantes na vida de alguém que está ousadamente debaixo da mão de Deus, que é uma vida de ousadia. Primeiro, experimenta curas, experimenta sinais e prodígios. Há uma constante presença do Espírito Santo notória e marcante na sua vida. E aí eu quero destacar aqui algumas coisinhas que podem acontecer com você. A palavra de Deus fala que nós podemos, na autoridade do nome de Jesus, repreender espíritos malignos e eles serão expelidos, vão embora. Repita comigo, no nome de Jesus, os espíritos malignos saem. Amém ou não? Amém. Outra coisa, no nome de Jesus, que Ele é o Senhor que sara, nós podemos orar a Deus e falar, em nome de Jesus, seja curado. Não é em seu nome, não é porque você é capaz, é porque o Senhor é Deus que sara. E vai acontecer a cura, né? E vai acontecer cura. Sinais e prodígios. Irmãos, como é importante para a igreja do Senhor ser marcada, para que a sua célula, o lugar onde você reúne como uma filha, um filho de Deus, seja marcado por um lugar de sinais e prodígios, de milagres. E o maior de todos os sinais e prodígios é uma mudança inteira, plena de caráter na vida de uma pessoa. Esse é o maior de todos os milagres. É a figura de Deus transformar um bode em uma ovelha. E só Ele pode fazer isso. E está ao nosso alcance. E aí, para finalizar a palavra, eu quero deixar para você aqui uma frase de reflexão sobre o como você está vivendo na mão de Deus. E aí, é como que você olhasse para si e fizesse uma autoavaliação. Presta atenção nessa frase. A maior evidência de uma vida aprovada por Deus é o seu status de uma vida cheia da presença de seu Santo Espírito. E aí Deus pergunta para você: você pode dizer com propriedade, o Espírito de Deus está na minha vida? Por gentileza, se coloque de pé. Como o Espírito de Deus pode estar na sua vida? Primeiro, meu irmão, minha irmã, você precisa convidá-lo. Ele não entra sem ser convidado. O Senhor Deus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Com ele serei, ele comigo. E ele está falando para você: estou batendo agora na porta da sua vida. Quando você abrir a porta,
Outra coisa, e é preciso ter consciência. Ele está batendo para entrar, mas ele não vai aceitar qualquer lugar. Ele só aceita um lugar para estar. Se chama trono da sua vida, no centro, para ser Senhor. Repita comigo, ele só entra para ser Senhor. E a terceira e última coisa, que quando você entende que você vai convidá-lo para entrar, vai dar o lugar de Senhor da sua vida, é permitir que Ele trate todos os problemas, que Ele entre em todas as situações, que Ele faça uma faxina geral na sua vida, vai entrar e mexer nas gavetas, nos baús, nos envelopes, nas caixas que estão escondidas, para trazer plena libertação a você. Se você não deixar o Espírito Santo abrir tudo e tratar tudo, em algum momento, aquilo que você encobriu, vai servir na sua vida como laço, para que você possa voltar à queda, voltar à ruína. E a pior coisa que pode acontecer é isso, porque quando o Espírito Santo sai, não é porque ele quis sair, é porque você não permitiu ele continuar. Aquele que era antes, volta e traz mais uma corja com ele, de no mínimo 7 piores, porque ele não quer mais perder o lugar. Cuide, para você não sair da mão de Deus, para que você não ouça o lamento de Jesus, como foi o seu lamento sobre Jerusalém, pois Ele quer trazer você para debaixo da sua gloriosa proteção. E a palavra nos garante por promessa: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente encontra descanso. Que Deus prospere essa palavra em sua vida. Enquanto nós estivermos aqui louvando ao Senhor, sabe, Deus, como o Senhor das oportunidades, Ele continua a nos dar chances, continua a nos abençoar e oportunizar, para que você tenha uma vida mudada, uma vida sobre a sua mão maravilhosa. E você pode receber a unção de Deus, com imposição de mãos aqui pelos pastores da igreja, e levar hoje já a bênção na sua vida, e recobrar a presença eterna e maravilhosa do Espírito Santo no trono do seu coração. Louvemos ao Senhor, e eu abro a oportunidade de você vir à frente para receber essa oração com imposição de mãos.